Olá a todos, espero que estejam todos bem e que sigamos as nossas vidas olimpicamente rumo ao fim. Nós vivemos mais uma época, mais uma temporada aí de calor extremo, né? Esses períodos são muito mais frequentes, né? Nós estamos hoje no dia 27, né, de fevereiro. Nós somos às vésperas do Carnaval. Há 2 anos atrás, nós tivemos esse evento extremo aqui em São Sebastião, né? Foi essa tragédia que matou 64 pessoas na Costa Sul. E esse ano vivemos um período de seca, né? E de calor intenso. Há umas 2 ou 3 semanas atrás eu falei sobre essas variações climáticas, né? De tudo que estava acontecendo, das secas, dos rios, das queimadas, da alteração de temperatura dos oceanos, que implica uma série de situações, e o aumento da temperatura, né, elevando o nível dos oceanos, né, em função do derretimento das geleiras. Então, um assunto que foi pertinente, eu tive algumas respostas positivas, né, e são assuntos que estão aí, estão em voga, e situações que estão acontecendo, alterações que estão acontecendo, e a gente acaba não percebendo. A gente ressente do calor, né? O calor está intenso, está incomodando, né? Eu estou no litoral. O litoral é um lugar que a umidade do ar ela sempre é muito elevada, justamente por causa da presença do mar, né? Então evapora aqui, a gente tem um calor muito úmido aqui, ruim, diferente do cerrado, né? Do centro, né, do centro do país, né, centro-oeste, centro-leste do país, ou seja, esses estados tipo Goiás, né, onde Brasília, Distrito Federal, são regiões mais secas, né, a gente está numa região mais úmida, mas mesmo assim a gente já tem mesmo, né, tendo o mar aqui, a gente já, nesses dias a gente tem vivido, né, uma umidade um pouquinho mais baixa. Né? Esse é um assunto recorrente. Falei da síndrome do sapo fervido, né? E as mudanças vão acontecendo e a gente acaba não percebendo, né? E, mais uma vez, sozinho aqui, é sinal que eu não tive nenhum convidado, tá? Eu até convidei, tinha acertado com uma pessoa, mas eu entendo, né? O mundo de hoje ele é tão dinâmico, ele é tão corrido, né? E como diria Pelé, quanto mais coisas a gente faz, mais tempo a gente tem. Então, com esse mundo louco, desenfreado, a gente acaba arrumando muitas atividades, né? Eu entendo, as pessoas elas trabalham, né? Nem todas conseguem, né, vir aqui para que a gente grave, e os horários de repente não batem, né? Eu tento, assim, equacionar ou aproveitar bastante o meu tempo, né? Eu posso dizer que eu gosto de trabalhar? Não gosto necessariamente de trabalhar, mas eu trabalho, mas eu consigo, né, nessa minha rotina, fazer atividades que sejam prazerosas, vamos dizer assim, né? Eu nunca vou perder a oportunidade de visitar um amigo, nunca vou perder a oportunidade de tomar café com alguém, né? De bater um papo, né? Vem, vamos bater um papo, vamos tomar um café, vamos falar de amor, da vida, falemos, porque ela está passando olimpicamente, né? E que, né, qual é o fim que a gente quer? Onde que a gente quer chegar? Isso acaba, né? De repente você estabelece um objetivo, eu quero chegar em tal lugar, mas nós somos humanos, nós somos findáveis, né? Nós somos finitos. Amanhã, de repente, a gente pode não estar aí, né? Mas também não dá para fazer deslocadamente as coisas, né? Então faz com complacência, né, com discernimento, com sabedoria, né, para que as coisas fluam bem também, né. Cheguei até a comentar hoje sobre uma obra que tem aqui na frente, né, que é tocada por um amigo meu. A gente fez aí os projetos complementares, e tem um tiozinho lá, chama-se Zezinho, ele é PCD, portador, né, uma pessoa com deficiência, só que ele está trabalhando, ele é pedreiro, né, e ele escolheu a porta mais estreita. De repente, quando ele sair, ele vai sair por uma porta mais larga. Então, todos esses vícios, essas maledicências, esses caminhos que a gente acaba escolhendo, são caminhos de porta larga.
mas a porta de saída pode ser muito estreita, de difícil, né, saída. Né? De repente muitas pessoas vão querer sair pela mesma porta e não vão conseguir de repente. E é tudo um grande mistério. E por ser um grande mistério, eu volto também com os tabus. Né? Há quem diga, né, que religião, política e futebol não se discute. E muitas vezes eu já comentei sobre isso aqui. Eu penso que desde que se nutra, né, que as pessoas se nutram de conhecimento e de tolerância e de argumentos, se discute sim. Né? É claro que tem algumas situações, né, principalmente com relação a religiões, que a gente sabe que é fechamento mesmo. Né? As religiões neopentecostais são religiões que pregam a teologia da prosperidade. Então, se vê muito mais o dinheiro do que a espiritualidade mesmo das pessoas, a salvação de almas. Né? Os caras, eu vim aqui para arrecadar, para salvar almas, e o cara quer dinheiro, 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 para ter mais TV, mais tempo de TV, de rádio, enfim, de internet, para ter mais pessoas. Então, eu acho que é de gosto duvidoso isso daí, tá certo? Então, eu tenho uma visão muito clara, uma opinião muito clara com relação a isso, tá? Agora, religião. O que é a origem? Como é que foi a origem das religiões, na realidade, né? Há quem diga que foi por uma ociosidade que se criou as religiões e com a necessidade de se explicar alguns fenômenos que eram inexplicáveis. Imagina na Idade da Pedra, né? Não tinha nada, só tinha o homem da caverna lá, o cara matava para comer, sei lá, ia caçar, a doninha ficava tratando ali dos afazeres domésticos, de repente já tinha algum vegetal, alguma coisa que ela plantava, e tinha alguns eventos. Imagina o relâmpago, puta, chovia pra caramba, de repente começava a relampear e trovejar. Ele não conseguia explicar esse fenômeno, tá? Um fenômeno natural, que hoje é facilmente explicável. A gente entende, a criança já nasce sabendo que existe trovão e sabe explicar quais são os fenômenos que ocorrem e que levam né, aos raios e aos trovões. Imagina um eclipse da Lua, por exemplo. Puta, o cara achava, puxa, tem um dragão lá que está engolindo a Lua. Eclipse do Sol em algumas regiões. Né? Como é que o cidadão ia explicar um negócio desse daí? Tá certo? Então, ele tinha que acreditar que esses fenômenos eram ligados a um ser superior que propiciavam isso daí. Né? Era uma forma até de ele entender isso daí. Né? Nas religiões mais arcaicas, né? Existe o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Água, o Deus Pedra, enfim, de acordo com a necessidade dele. Tá? Então, é isso. Religiosidade, né? Espiritualidade, talvez seja diferente a religião da espiritualidade. Né? Existem até as pessoas que são irreligiosas, né? Que seriam, basicamente, se a gente fosse resumir, os que não acreditam em nada, os ateus, por exemplo. Mas não é só isso. Né? O irreligioso, ele pode não acreditar na religião em si, mas ele, de qualquer forma, ele tem uma espiritualidade, ele tem uma sensibilidade, ele sabe que há uma energia que movimenta, né? Porque nós somos um corpo, isso é físico, tá? Mas existe alguma coisa que anima esse nosso corpo, né? Um sopro de vida que anima esse nosso corpo, tá? Alguém soprou aqui, né? Nós somos do nada. E alguém dissopra também. De repente, quando acaba essa energia vital aqui, quando o coração para de bater, a gente vai embora. A gente só não sabe para onde vai, né? Já falei aqui, eu não sei. Né? Eu quero crer que exista coisa melhor. Eu acredito, eu sou de berço cristão, né? Eu acredito até a página 5 também. Não dá para... Muito embora a grande parte das religiões, ou as religiões, na realidade nós acreditamos por dogma, né? Por dogma de fé. É acreditar sem ver. Porque nós não... Deus, a gente não sente Deus, né? E existem alguns dogmas da Igreja Católica também, né? Que a gente acredita por acreditar, né? Tem a história da Bíblia, tem muitas histórias, são metáforas na realidade na Bíblia, né? Só que o grande problema é o fator humano, né? O fator da interpretação. O homem interpreta a seu bel prazer.
à sua conveniência, muitas vezes, né? Esse que é o grande problema, né? E é claro, a gente vai... Eu tenho a obrigação de ser um cara questionador, eu busco espiritualidade. Eu já falei em alguns programas aqui, eu estou aqui, eu não sei exatamente por que razão, por que eu estou aqui, mas eu tenho que buscar dar sentido à minha vida, tá? Então, o que é a pessoa boa na essência? Boa mesmo, correta, e que está no top do top do top. É uma pessoa santa. O que é uma pessoa santa, segundo uma amiga minha? É uma pessoa apartada, é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que inspira paz, tranquilidade. Resignação, talvez não. Muitas parece que são resignadas. Resignação não é um bom sentimento, né? Resignação é entrega. Mas, de uma certa forma, resignação boa. Se é que é possível que se tenha uma resignação boa, né? Mas é a pessoa pura na essência. Você vê bondade, você vê fraternidade, você vê generosidade nessa pessoa. Você vê Deus nessa pessoa. Tá? Religião é uma coisa. Religião foi criada por homens. Né? Deus é essência, é divindade. Ser, na definição mais correta que eu acho, é a seguinte, é uma definição até espírita. Deus é o ser supremo e causa primária de todas as coisas. Né? Tudo mais é divisão. Tá? Eu sou da religião tal, eu sou da religião tal, a minha religião leva a Deus, a minha religião leva a Deus, a outra leva a Deus. Mas que confusão é essa? É uma torre de Babel isso. Né? E de que forma? A verdadeira religião é o amor. E Deus é amor. Então, enfim... Deus é amor, é essa bondade, essa generosidade, essa fraternidade, porque nós somos seres sociais aqui, né? Então não dá para meter o pé e virar as costas, está tudo certo. Então, o cidadão que não é capaz de se indignar com as coisas, mas se indignar de verdade, não é se indignar com interesses, não. Porque essas questões políticas, por exemplo, né, o cara toma um partido desse ou daquele cidadão, endeusa esse, demoniza o outro, então vira aquela dicotomia entre o bem e o mal. Para ele, aquele representa o bem, né, e o outro representa o mal. Por outro lado, aquela vertente desse lado, esse é o bom e esse é o mal. Então que confusão é essa, cara? Né? É tão simples. Né? O que é bom é o que é o correto, é o que é sincero, que não traz prejuízo para o teu irmão. Né? Somos santos? Não somos. Né? Estamos dentro daquela concorrência toda da sobrevivência? Estamos. Infelizmente estamos. Né? Mas não dá para também ser tanto ao céu, nem tanta terra. Eu quero isso de uma maneira rasa, esse está certo, esse está correto. Você, né, acaba criando uma espécie de uma idolatria. Condena-se muito a Igreja Católica por ser idólatra, porque santo, porque de barro, disso. É uma grande bobagem isso. Eu vejo como o santo, por exemplo, na Igreja Católica, como uma fotografia, como uma fotografia mesmo, de alguém que foi bacana ali e tal. Não penso que necessariamente a pessoa seja idolatrando. E o cidadão que vende óleo santo, que vende tijolinho, que é tudo idolatria também. Artista de televisão, tudo idolatria. Você acha que eu, Lopes, vou pedir autógrafo para um cidadão que está lá e vou tirar foto com ele? Dificilmente. As pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu não vou fazer isso. Para mim, estou andando para esses caras. Eles são gente igual a mim. Né? Tem cabeça, membros e tronco. Né? Faz as mesmas necessidades que eu, vai morrer da mesma forma que eu. Então, o que ele tem diferente? Eu não sou igual, não sou melhor que ninguém, não. Mas também não sou pior, não. Né? Então, a gente costuma idolatrar isso, cara. Eu vou em show, não sei o que lá. Eu gosto de futebol e tal. Posso até encontrar um cara famoso lá, mas não vou perder tempo de tirar foto com o cara, não. Você pode esquecer, não vou. Qual que é a importância? Ele porque tem mais dinheiro, porque tem mais poder? É um Zé Ruela pior do que eu. Eu sou um Zé Ruela, não tenho competência nenhuma. Mal terminei a 5ª série. Né? Mas é isso, tá? Em termos de religião, acho que a gente tem que ter muito em mente do que vem a ser, né? Cada tipo de religião. Eu vou até mais fundo. Né? É claro, eu sou de berço católico, mas a Igreja Católica ela cometeu na sua história grandes erros, grandes pecados. O Papa João Paulo II pediu perdão, né? Pelas omissões,
na Segunda Guerra, né, principalmente no Holocausto, né, o absurdo que aconteceu, né, da Alemanha de liquidar os judeus, né, morreram mais de 6 milhões de judeus, e de repente a Igreja Católica foi omissa. Na escravidão aqui no Brasil, a Igreja Católica, o padre comia com os senhores de engenho lá, então ele foi omisso, né, na escravidão. Né, e tem históricos, tem papas que, né, condenaram as pessoas que defendiam a libertação dos escravos, né, porque isso é histórico. Como é que um homem pode ser escravo do outro homem? Isso é um absurdo. Né? Então, cometeu. E em outras situações, tem as indulgências que foram vendidas, né, tipo vender terreno no céu ali, né, as cruzadas, né, porque a Igreja Católica precisava de poder. Estado e Igreja era quase que uma coisa só. O Papa determinava muita coisa nas decisões políticas. Né? Então ela precisava de poder. Inclusive o celibato na Igreja Católica. O celibato começou, aventaram aí no século III até o século XII ou XI, na realidade, com o Papa Gregório, que foi meio que definido lá. Mas você acha que é por causa que o cara não beijar na boca, porque ele ia estar mais perto de Deus? Se beijar na boca é uma criação divina, foi Jesus que criou isso aí de beijar na boca. Né? Senão a gente não estaria aqui, nem eu nem vocês. E, né, não era para ele estar mais próximo de Deus, não. Porque a Igreja Católica tinha muitas propriedades e para os caras não terem herdeiros. Se ele não tem herdeiro, não vai dividir as terras. Aí ele morre, tá tudo bem. Ele morre lá, vem outro padre e tá tudo certo. Então é isso. Então, tem agora um filme aí, Conclave, né? Não sei se eu não vi ainda, né? Mas passa ali, é isso, é a organização. Todas as organizações são organizações políticas, né? Todo mundo faz política. Por isso que a gente fala, não vai discutir política. Tudo é política. Se você levanta de manhã, você está escovando o seu dente, você tem uma escova, né? Você tem, você tomou banho, tem a energia elétrica que você está usando, tem a água que você está usando, tem a pasta de dente que você está usando, tem a escova de dente que você está usando, tem a roupa que você está usando. Tudo isso tem política de preço, gente. Então, para a gente não se envolver em nada, a gente tem que ser um eremitão mesmo. E vai lá para o mato e não leva nada. Nem sal você não leva. Se levar sal, você está errado. Porque no sal tem política de preço também. Então, anarquista, não dá para ser anarquista ao extremo. Não dá. É impossível. Não dá para ser vegetariano ao extremo, não dá para ser vegano. Porque vegano, cara, a ideia é não usar nada de origem animal. E quem que é? O cara tem um sapato de couro, tem um relógio que tem a pulseira de couro, o cara consome algum produto que tenha origem animal, é impossível. Só se ele for viver no mato mesmo lá e viver só de vegetais. Né? Só das plantinhas lá, de umas cebola, de umas mandioca, de uns alho, de uns negócios, de uns milho, né? Então é isso, então é impossível. Então não dá pra gente, né, ser apartado, ser pinçado e viver anarquicamente. Não existe isso, tá? Religiões, tá? Vamos falar um pouco da origem aqui. Eu falei para vocês, eu não tenho competência nenhuma, mas a origem da religião é um tema complexo e antigo, que remonta ao período paleolítico, tá? Depois eu vou explicar um pouco o que é período paleolítico, tá? É um período, acho que de 10 mil anos para lá antes de Cristo, né? Antes de Cristo, tá? 10, 11, 12 e tal. E as primeiras manifestações religiosas surgiram quando os primeiros grupos humanos tornaram-se sedentários. É interessante isso aqui, né? Quando o cara se tornou sedentário, ele trabalhava, né, fazia um monte de coisa lá, tal, para sobreviver, né? Ele ia caçar, fazia umas plantinhas, uns negócios, a doninha ficava lá lavando a louça ali, né, assistindo um SPTV, né, assistindo a novelinha, e ele percebeu que ele estava sem coisa para fazer. E aí ele começava a observar muito essas ocorrências, esses acontecimentos naturais. Ele falou, eu preciso de uma religiosidade. Foi aí que surgiram as religiões. Só que tem aqui, a maioria das religiões nasceram da insatisfação humana, nasceram da nossa rebeldia particular, na tentativa de adaptar. Isso, tá, eu falei primeiro dos primórdios, eu já estou falando um pouco aqui, até, né, com conhecimento da Bíblia, né? Porque a gente não sabe quando que a Bíblia surgiu, né, na vida. Talvez seja depois de Cristo, porque tinha a Bíblia
que tem os livros antes de Cristo e obrigatoriamente os evangelhos, eles surgiram depois de Cristo. Então surgiram há cerca de 2000 anos, né? Depois do nascimento de Jesus, ou depois da idade de Jesus, morreu com 33 anos. Aí contaram essa história de Jesus. Então, 2000 anos, pouco menos talvez, né? Que a gente vai notar a essência da Bíblia, né? Não conheço não, tá? Mas, e da nossa vontade e não da verdade bíblica, da nossa vontade e não da verdade bíblica. Quando não nos damos conta de negar nosso eu e seguir a fé corretamente, partimos para a nossa criação, para a criação do que nós precisamos. Né? Negação da fé, a gente precisa de alguma coisa para nos preencher, precisamos de alguma explicação. Então, sempre tem o fator humano ali, né? nessa relação aí de religião. Tanto hoje, todo mundo sabe disso, né? Quantas igrejas dissidentes tiveram, desde o protestantismo com Lutero lá, porque a Igreja Católica era a única igreja. Depois houve a Revolução Protestante com Martinho Lutero, e aí foram criadas N denominações. Veja na tua cidade aí, quantas igrejas pequenininhas não tem com mais diversos nomes, né? Todos são dissidentes, você sabe, esses grandes daí aí que a gente já conhece a nível nacional aqui, grande parte são dissidentes do Edir Macedo. O Malafaia é dissidente do Edir Macedo, o Valdemiro Santiago dissidente do Edir Macedo, e tem outros dissidentes também, tanto do Edir Macedo quanto do próprio Malafaia, do próprio Valdemiro Santiago, cara. Tem outros menores aí. Então, cada um, aqui mesmo na igreja, na cidade, você vai saber, você deve conhecer um pastor aí, que ele era de uma igreja, e aí brigou lá por fator humano. Aí criou uma igreja dele. Aí vai lá, tem uns fiéisinhos lá que vai lá. Então, na realidade, é um grande mercado da fé. É um grande mercado da fé. Explora, né, a inocência das pessoas. Né? As pessoas que são um pouquinho mais... A gente precisa de uma espiritualidade. Eu vou, de repente o padre tem uma homilia bacana, né, que fala lá, mas não precisava ser padre para fazer aquela homilia lá. Então você vai lá meio que para conviver em comunidade e tal. Mas tem... Claro, sérios questionamentos. Eu tenho sérios questionamentos. Né? Eu penso que, né, o povo judeu é totalmente diferente. Eles estão esperando o Messias ainda. Né? Tanto que, na verdade, um dos motivos para eles, né, terem sido dizimados é porque tem aquela história, né, de Jesus era... Vocês entendem essa parada. Eu não vou nem entrar muito nesse detalhe, não. Mas tem algumas outras questões, cara, né? Não sei, pode ser até uma heresia, mas é forte o que eu estou falando, cara. Eu não sei, cara, nós da descendência negra não deveríamos nem estar na igreja, cara. Negócio louco pra caramba, cara. Tá? Por quê? Vocês entenderam, né? Eu não vou falar disso aí porque já viu, né? As primeiras religiões surgiram como tentativas de explicar fenômenos naturais. Já falei isso para vocês, tá? Algumas práticas de povos paleolíticos, aqueles caras lá dos 10 mil anos, incluíam o enterro de mortos e a construção de altares rudimentares. Né? Então, essas indumentárias todas, né, a gente tem aí as pirâmides, por exemplo. Né? Pirâmides nada mais são do que túmulo dos caras, dos faraós, né? Tudo ostentação, poder, né? Que a gente tem até... esse entendimento, como é que a gente surgiram, como é que os caras construíram as pirâmides, por exemplo, né? Existem pedras lá de algumas toneladas, né? Sei lá, quase 100 toneladas, 100 mil quilos, como é que o cara vai movimentar, colocar aquela pedra lá, naquela posição, naquele ângulo, né? Naquela disposição, tá? O que é religião? Religião é um conjunto de práticas, ritos, dogmas. Dogmas é acreditar sem ver, dogmas de fé. E de tradições que procuram estabelecer uma conexão da humanidade com o divino e o sagrado. A palavra religião é de origem latina, religio, e pode significar rigidez, releitura, reeleger e religar. Eu acho que a palavra religar é a que mais define isso. O que é religião? É religação. Né? A ideia seria religar o homem com a divindade, religar o homem com Deus. Né? Mas a religião em si, as religiões em si, elas servem muito mais para dividir do que para religar.
Todos sabemos disso. É uma crítica direta mesmo. Tá? As 5 maiores religiões do mundo são, olha lá, cristianismo é a primeira. Tá? Cerca de mais de 30% dos humanos, né, que vivem aqui na Terra são cristãos, né, em função de Jesus Cristo. O Islã, né, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, né, e o Islã tá ligado a Maomé, o hinduísmo, eu não sei exatamente a quem tá ligado, cara, é uma ignorância minha. E o budismo, claro, tá ligado a Buda e a irreligião. A irreligião, ela contempla, ela agrega aí os caras que não acreditam em nada, ou os caras que têm uma espiritualidade, mas não tem religião. Ele não é católico, ele não é budista, ele não é do Islã, né? E nem de uma outra religião. Tá? E tem as religiões também, aqui no Brasil, tem uma palavra até bonita, né? As religiões africanas, né? Como é que chama? De matriz africana, né? Que é o candomblé, a Umbanda, que na realidade acaba tendo muito um preconceito, são as religiões afro-brasileiras. Essas virou um sincretismo religioso, na realidade. Sincretismo é uma espécie de uma mistura, né? Misturou a religião dos negros, né, que vieram da África, de várias correntes lá, né? Também eles tinham muitas religiões, eles vieram para cá e acabaram misturando um pouco, tanto que alguns santos da Igreja Católica meio que se misturam com o santo do candomblé, né? Coincide, né? São Jorge, Iemanjá talvez seja uma santa também da Igreja Católica, enfim, é essa situação aí. Só que existe muito preconceito. Religião são várias vertentes, são vários tipos de religião, só que há de ter o respeito. Se você é budista, beleza, show de bola, legal, você acredita em Buda. Você é do Islã, Maomé, legal, show de bola, você acredita no Maomé, tá tudo certo. Desde que você haja respeito, cara. Não dá para também acontecer são as intolerâncias religiosas, cara. E o cara mata por Deus, mata por Maomé, mata por Buda. É um absurdo isso, cara. Mata gente. O cara vai lá, o homem bomba lá e vai lá e explode gente. Ele se explode e explode todo mundo. Porque ele vai ser salvo. Ele tem uma crença de que ele vai ser... Isso é um absurdo. Nós estamos tudo gente aqui, tudo da mesma matéria, né? E com relação às religiões africanas, né, de matriz africana, tem o preconceito, né, dessas religiões, e esse preconceito é antigo, porque ele é fruto de uma construção histórica secular baseada em teorias racistas, né? Existe o racismo estrutural em todo lugar, você sabe disso. Né? E se tem a religião africana, o cara já tem, não quer nem saber, né? É candomblé, é umbanda, sem menos conhecer. Você só gosta ou desgosta daquilo que você conhece. Se você é ignorante naquele assunto, como é que você vai saber se é bom ou se é ruim? Tem que respeitar. Né? O período do Paleolítico, que eu falei para você, é chamado da Idade de Pedra Lascada, e o Neolítico é chamado da Pedra Polida. Né? O Neolítico é de 10.000 a.C. até 5.000 a.C. aqui. Tá? E a irreligião. A religião ela denota, né, ela agrega tanto pessoas que não estão ligadas a nenhuma religião, né, e religiosidade, são pessoas ateias, né, quanto a pessoas sem religião, mas que porém têm uma religiosidade, né, tem uma espiritualidade. Tá? Agora, eu já falei um pouco desses grandes pecados da igreja, que inclusive o Papa João Paulo II pediu perdão, né? Então, é isso. É o que temos para o momento, né? E a igreja é feita de homens, né? Então daí a pessoa, eu não vou naquela igreja porque tem aquele cara, tem aquele comportamento. É difícil, cara. Viver em comunidade é difícil pra caramba, né? Eu participo de uma comunidade aqui, eu sei que é difícil. Eu não participo da gestão. Eu vou lá, malemar, vou à missa esporadicamente, no domingo ajudo lá no bingo, mas tem questões diversas lá, pô. Tem cidadão lá que de repente interpreta mal eu sou um cidadão meio descolado, né, converso com todo mundo, mas pô, tem política na igreja também, cara. De repente o cara não quer que você cante um bingo, por exemplo, aí tu não vai cantar o bingo, mas tudo bem, aí eu vou ajudar no bingo lá, eu sei que a causa é muito maior, né? Vou lá ajudar a vender, eu gosto de interagir com pessoas, é melhor também, tá valendo, tá tudo bem, mas não dá para sair atirando também, né? Então são questionamentos que a gente faz, né? Então, eu acho que tudo a gente tem que avaliar o que está acontecendo, né? Não dá para a gente dizer que a salvação que a gente precisa. A salvação ela é pessoal.
Tá? E eu não vou depender de ninguém, não vou depender da minha filha para me salvar, não vou depender da minha mãe, na questão da religiosidade que eu estou falando para vocês. Mas, por outro lado, a gente vive em comunidade também, cara. Não dá para fechar os olhos para um cidadão que está passando uma necessidade ali, não dá para fechar os olhos para o cara que está pedindo esmola ali, simplesmente ignorar o cara, achar que o cara faz isso, faz aquilo, faz, cara, mas é um excluído da sociedade. Tem outras questões também, cara, que não entram na minha cabeça. Quer dizer, eu questiono, não é que não entra na minha cabeça, né? De você... Não, é melhor não falar desse assunto, não. Eu falo em outra oportunidade aí. Agora, vamos falar filosoficamente dessas questões religiosas e principalmente de Deus, né? Tem dois filósofos, a maioria dos filósofos, eles são ateus, cara. Eles não acreditam em nada. Eles estudam tanto, eles querem explicar tanto a existência humana, os relacionamentos, os comportamentos, de onde a gente veio, para onde a gente vai, que não cabe a existência de Deus para os caras. Eu já falei tanto de Michel Foucault é francês, e o Nietzsche é alemão, né? Eles tinham visões diferentes sobre Deus, mas ambos reconheciam a importância de questionar a existência de Deus. Para Nietzsche, para vocês terem uma ideia, cara, Nietzsche achava que quem criou Deus foi o homem, não o inverso. Não é blasfêmia, vocês vão entender o contexto, né? O homem teria criado Deus para que tivesse um controle sobre o homem, para que colocasse aquele herói, aquele cara fortão, né, virtuoso, combativo, né, de joelhos perante a uma entidade. É basicamente isso daí, tá? E tudo, a gente tem que pensar tudo, né? O que eu falei, Deus é amor. A verdadeira religião é o amor. É isso que tem que ficar em mente na nossa cabeça, tá? O que é, o que não é, o que pensa. Não adianta o cidadão, né, ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Né? Uma música parece que é de Geraldo Vandré, se não me engano. Tá? Então é isso. Eu faço sempre uma meia-culpa. Todo dia eu estou pensando. Eu falo sempre aqui no Heidegger, né? Heidegger fala que se você não viver com a consciência da tua finitude, você não viverá autenticamente, tá? Na essência mesmo. Porque tudo acaba. O que eu quero? Quais são os meus projetos? Quais são os meus objetivos? Né? Eu tenho que ser melhor. Tá? Se eu for um Zé Ruela, um merda que só faço besteira, bobagem, pra quê, cara? Né? Então, já que você está aqui, faça o melhor. Tente ser o melhor. Não que sejamos freiras em prostíbulo, não. A gente está aí na luta, a gente é humano, né? Somos todos falhos. E é natural que seja. Se a gente fosse santo, a gente não estaria nem aqui, eu acredito, né? Nietzsche acreditava que a crença em Deus era uma mentalidade de rebanho, artificial e corrupta. Mentalidade de rebanho. Né? Alguém criou rebanho, né? A gente sabe dessa situação toda aí, não precisa nem explicar muito, não. Propunha que a recusa de Deus permitiria aos homens livrar-se de valores impostos por homens, por outros homens. Considerava que a morte de Deus era uma vitória sobre a mentalidade de rebanho. Tá? Era uma libertação. Né? Entendeu, né? Mas a gente tem que separar sempre, o que eu estou te falando. Você acreditar numa divindade, num ser supremo, numa causa primária de todas as coisas é uma coisa. Você estar naquela ideia de rebanho, seguindo alguma coisa que foi proposta por um homem, porque esse homem que está te propondo muitas coisas aí nessas religiões, principalmente as neopentecostais, são homens que pregam a teologia da prosperidade, mas fazem uma coisa e pedem para vocês fazerem outras. É bem naquele estilo. Façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Tá? Vivem em instalações nababescas, vivem no luxo, com helicóptero, com mansões, com luxos, com luxúrias. Né? Vou nem entrar muito também em detalhes. Tá? Acreditava que a renúncia a Deus permitiria o desenvolvimento das habilidades criativas humanas. Considerava que a religião oprime a alma humana, transformando os instintos vitais em algo negativo. Tá? Os instintos vitais, a natureza, em algo sujo, em algo negativo. Remontem a história das igrejas, né? O que era pecado, o que a igreja condenava,
E não necessariamente era feito pelos líderes da igreja, né? Propunha que o verdadeiro reino de Deus era uma transformação interna. O verdadeiro reino de Deus é uma transformação interna, né? Você achar Deus em si, achar Deus aqui dentro, e essa transformação começaria pela virtude, pela bondade, pelo amor de Deus que estava dentro de você. Por outro lado, né, muito mais resumidamente, Michel Foucault reconhecia a importância de questionar a existência de Deus e considerava que a morte do homem, nesse caso, era sinônimo da desaparição, do desaparecimento de Deus, né? Porque o homem tinha essa crença em Deus, se o homem morresse, essa crença em Deus iria terminar. Tá? Eu acho que é isso, é só uma proposição. Eu estou propondo aqui um debate, né? Estou propondo ideias. Nós somos seres livres de pensamento, de atos, de gestos, e somos seres livres para omitir também. Tá? Então, isso está posto, está colocado, né? É um assunto realmente muito polêmico, mas está posto para vocês. Eu espero não ter sido cansativo, eu nem sei quanto tempo que eu estou aqui, que eu acabei não controlando o meu relógio aqui. Mas enfim, eu estarei sempre com vocês aqui, é um compromisso meu. Eu tenho meia dúzia de audiência, de pessoas, tem, sei lá, umas 10 pessoas inscritas no meu canal, mas eu tenho o propósito, né? Tem pessoas que me pedem, não, você tem que me mandar aí, pelo menos vou citar aqui o Aguinaldo, a Marina, tem a Dalva tem uma deficiência, como que chama, visual, mas ela ouve os meus programas, ela sempre pede que eu passe esse programa para ela. A Marina também está sempre me cobrando. Enfim, é isso. Eu espero que vocês não se cansem de mim. Eu estou aí sempre, todas as quintas-feiras, olimpicamente. Eu não posso... Virou uma cachaça para mim, virou uma meta, virou um objetivo, né? Eu estarei sempre aqui, sozinho ou acompanhado, tá? Eu gosto de trazer convidados aqui para discutir, para estabelecer um diálogo, né? Os amigos me dizem, pô, ir no seu programa é legal, porque você fala mais do que o convidado e tal, mas a ideia não é uma entrevista, é uma conversa. Então, por isso que eu tenho que alimentar o meu convidado de perguntas, de questionamentos, para que ele me traga essa resposta e a resposta também para a minha audiência. Tá bom? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curtam, compartilhem se acharem conveniente e estamos juntos. Sempre, tá? Um grande abraço a todos, com esse calor todos, que todos tenham um bom carnaval, pulando carnaval, não pulando carnaval, que tenham aí um bom descanso pelo menos e um bom divertimento. Um grande abraço a todos, perfeitamente, porque a vida é a vida.